abraço para você, torcedor da capital brasileira do Aço. Estamos começando o Tribuna do Esporte, segunda edição. Todas as sextas-feiras aqui pela TV Ideal, canal 8, Rede City Televisão. Eu e o Carlos Samuel, que hoje não tem chororô, venceu o Fluminense, tá bem na tabela. Botafogo já é o 10º colocado com 32 e eu acertei. Eu sei mais do que ele, que eu falei, que o Botafogo vai ficar entre o 8º e o 12º lugar. Já está em 10º hoje. 1-0 em cima do Fluminense e hoje não tem chororô, né, Samuel? Boa tarde. Boa tarde, Edinho. Boa tarde, pessoal de casa. Não tem esse negócio. Hoje não tem chororô, não, né? Não vem com esse negócio de eu avisei. Nosso Botafogo. Que ele já está prevendo, o torcedor botafoguense, uma queda do Flamengo dele, do rubro-negro. Então ele já está prevendo uma queda, porque vai ser um encontro assim rápido. A ascensão do Botafogo e a queda do Flamengo. Aí ele já está querendo ser crescimento de um, decréscimo do outro. Você está secando o Flamengo. Não estou secando, não. Estou brincando. Mas pode acontecer isso. Porque o Botafogo está tão embalado naquele campo que ninguém consegue jogar, só ele. Não importa. Joga mal, mas ganha. Tá bem pra caramba. O Vasco ficou 34 partidas invictas, jogando mal pra dedé. Eu cansei de falar, nossa, o Vasco jogou mal pra ganhar o jogo. O Vasco jogou mal, ganhou o jogo. O Vasco jogou mal, empatou. E daí? Ganhou, ficou 34 jogos invictos o Vasco da Gama. E é o mesmo time de hoje. E eu estou falando desde o começo, né? O Vasco vai cair de produção. O time do Vasco é velho. Não adianta ficar botando os caras todos os jogos. Não vai adiantar. Cansei de avisar isso. Estou falando do Botafogo a mesma coisa. O time do Botafogo é bom. O Botafogo tem um banco no nível do futebol hoje, no mesmo nível dos outros. Não vejo diferença do Botafogo para o Corinthians. Estou sendo honesto. Não vejo diferença do time do Botafogo para o time do Corinthians, não. O Corinthians está em que lugar? O campeonato está muito disputado. Né? Ele está muito disputado. Eu não gosto muito desse termo de nivelado por baixo. Eu acho que a gente desmerece muito. Eu também acho. O nosso produto. O nosso produto, os clubes. Né? A realidade hoje é essa. Só que tem uma questão no futebol que ela é fundamental. Isso aqui na Europa, na Ásia, na Oceania, em qualquer lugar. O futebol, ele precisa de equilíbrio. Um time de futebol precisa de equilíbrio. E quando um time encontra mais ou menos esse equilíbrio, que é o meio é o equilíbrio de tudo, né, e o meio campo, no caso do time de futebol, é fundamental, o time cresce. O Palmeiras cresceu depois que acertou o meio campo. O Flamengo. Corinthians, depois que acertou com alguns jogos que o Corinthians tem feito, ontem, por exemplo, Marlone jogou pra caramba. Meio campo. O Flamengo, o Diego, chegou no Flamengo, embora seja muito precoce a chegada dele, mas também equilibrou o Flamengo. Essa subida de nível de alguns jogadores equilibrou o time do Flamengo. O Flamengo está jogando fino da bola? Ainda não. Mas está equilibrado. O problema todo a gente via muitos jogadores jogando mal. Botafogo, a mesma coisa. O Camilo entrou no time, os laterais que são bons apareceram, inclusive o Luiz Ricardo tá machucado. Entendeu? Então, é a questão do equilíbrio. Eles acharam o equilíbrio e não tem muita ciência, muita dificuldade do futebol. Foi o que aconteceu com esses times. O Corinthians, por exemplo, não tem um timaço. Não tem. Mas ontem, o Marlone acabou com o jogo. Jogou pra caramba contra o Sport. Aí ex-clube dele, né? Justamente. Sai jogadores do meio campo que não são bons, o time fica meio perdido. Verdade. O Palmeiras, aquele Tietê, como que joga aquele rapaz? Joga criança, joga facilidade. Muito. Então o Cuca mandou um monte de jogadores embora, o pessoal ficou muito bravo. Então é o equilíbrio, os times estão conseguindo esse equilíbrio. O que aconteceu com o Vasco? Perdeu esse equilíbrio. Perdeu, não está conseguindo jogar. Basicamente o Vasco tem outros problemas que a gente já vai falar também. Também. Bom, nós estamos aqui pela TV Ideal, canal 8, Rede Cine Televisão, em nome do Giba Imóveis, a imobiliária da família, compra, vende, aluga, financia, regulariza o seu imóvel. Apartamentos prontos para você morar no residencial Brito KB, na Morada da Colina, o bairro mais nobre de Volta Redonda hoje. Você quer comprar um apartamento pelo financiamento bancário ou quer comprar direto com a imobiliária em condições que ninguém tem no mercado? O Giba Imóveis negocia direto com você. Isso mesmo. E aí você foge de uma série de problemas, de dor de cabeça, de papéis. Giba Imóveis negocia com você o residencial Brito KB. São 20 apartamentos em 5 andares, 4 apartamentos por andar, com elevador, com rebaixamento de teto de gesso. Olha, fantástico o apartamento. Residencial Brito KB. Mas Giba Imóveis também tem casas, apartamentos, tem lotes para você construir, o que você precisar. Giba Imóveis 33470321, 33470321, a imobiliária da família. O Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa, foi considerado pelo MEC
pelo quinto ano consecutivo como melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. Melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. Um dos 10 melhores do Brasil, de 154 pesquisados pelo MEC. Unifoa, formando para a vida, 3340-8400. Quer fazer uma pós-graduação, mestrado? No Unifoa também tem. 3340-8400. Unifoa, formando para a vida. Abraço para a dona Creuza, para o Marco Antônio, um abraço para o Alair, um abraço também para o Zé Carlos, um abraço para o João Carlos, para o Simonal, para o Edinho Brasil, para essa rapaziada que está sempre nos acompanhando, para o André, para o Jean, eles que estão sempre ligados aqui com a gente, para o Gino Lopes lá em Recife, está ligadão com a gente, para o Roque, também em Recife, ligado com a gente, obrigado pela audiência, um abraço para todos vocês, obrigado para você, um abraço para você que nos acompanha todas as terças-feiras de 22 às 23h30, e nas sextas-feiras de 12 às 13 horas aqui, sempre falando do futebol do Rio de Janeiro, sempre falando do futebol do nosso estado, da nossa região, principalmente. Bom, e começamos hoje falando do Volta Redonda, que venceu o Fluminense de Feira de Santana na última rodada em Volta Redonda por 2-1, né? Começa a fase semifinal. E aí a gente tem que explicar o seguinte, os gols fora valem do mesmo jeito, o Volta Redonda joga com o Motoclube no Castelão, acho que foi o último estádio, não foi não, foi o último estádio que eu joguei pelo Maranhão, foi o Castelão, onde eu tive uma contusão de joelho, né, que tem até hoje, e numa decisão entre Maranhão e Motoclube nós ganhamos de 2-0 da equipe do Motoclube, fomos para a final do campeonato, aí a final eu não fui contra o Sampaio Corrêa. Mas a verdade é o seguinte, Castelão é um estádio grande, estádio bom, não tem influência de torcida, estão falando em 30 mil torcedores, é mentira, não vai dar 5 mil, pode esperar que eu estou dizendo para vocês. Não dá, não dá, você vai ver, depois me cobra. Não, 5 mil pode até dar, mas dizer que dá 30 mil, duvido. Paga o seu almoço na próxima sexta-feira, se der 30 mil. Se der 30 mil, eu pago o seu almoço. Não dá 30 mil não. Vai dar 3 mil, 4 mil torcedores, 5 mil no máximo, estourando, você vai ver. Porque há uma rivalidade entre o Sampaio e o Moto. O Moto, né? Na verdade, o time mais querido lá, o time do povão, é o Sampaio. O Motoclube é o time da elite. Na verdade, o time da elite é o Maranhão, que é o time da família do Sarney. Do João Castelo, do Sarney, entendeu? Mas é o Maranhão Atlético Clube. E o Motoclube e o Sampaio é que disputam, na verdade, a rivalidade. O Sampaio é mais popular. Sampaio é mais popular. Mas eu não acredito, não. Agora, o Volta Redonda joga sem 2 jogadores, com a possibilidade de jogar sem o terceiro. Joga sem o centroavante, o Luiz Gustavo também. Sem o David? O David não joga, o David Batista não joga, o Luiz Gustavo não joga. Esses dois estão suspensos. E há uma possibilidade muito grande, ontem o Manuel falava no fim de tarde com você, que o Márcio também, a possibilidade dele jogar é muito pequena. Ele se contundiu contra o time que volta, Fluminense. Contra o Fluminense, se contundiu e o problema na panturrilha e já saiu fazendo tratamento, né? Mas é o tipo da contusão que é muito complicado. Não, o músculo é muito puxado. Muito difícil e Felipe Surian já trabalha com uma opção para o lugar do Márcio. Do Carlão, né? E também nem é tão bom entrar, porque entra meia bomba com 20 minutos, machuca, sente a contusão novamente. Aí é uma substituição a E aí menos. um tempo maior de recuperação, né? E um jogo que vai ser pegado, com toda certeza. Vai. Um jogo que vai ter a característica diferente. É lógico que vão ser encontros de 2 equipes que já conseguiram o objetivo principal, que é a classificação para a Série C, né? Muito mais, historicamente, ela tem um peso muito maior para o Moto do que para o Volta Redonda. Sem dúvida. Na questão o Volta Redonda está inserido hoje no cenário de futebol carioca, onde tem Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Essa classificação do Volta Redonda, ela passa um pouco batida. Ela é boa para o Volta Redonda, para a instituição. A melhor da história, aquela coisa toda. Mas em se tratando de motoclube, é uma coisa assim... houve desfile em carro aberto. Não, porque o problema é o seguinte... É dimensionado muito maior. A diferença é o seguinte... O Volta Redonda é hoje o 5º colocado do Rio de Janeiro. Né? Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, assim, a 5ª força. Hoje, no campeonato do Rio de Janeiro, foi a 5ª força. O Motoclube não.
O Motoclube lá e o Sampaio Correia é como se fosse Flamengo e Vasco, Fluminense, Botafogo, Flamengo e Botafogo. São os dois grandes do Maranhão, Sampaio Correia e Motoclube. Para você ter uma ideia, o Sampaio Correia, a gente falava isso na última jornada, a Sampaio Correia é o último colocado do Campeonato Brasileiro. É o último colocado do Campeonato Brasileiro. E ele vai cruzar com o Motoclube na Série C. Ainda tem essa. Ele está na Série B, está caindo para a Série C. Não acredito, ele tem 12 pontos, não acredito que se recupere, não tem plantel para isso. O Sampaio Correia vai cruzar com o Motoclube na Série C. Então, já há uma provocação por parte do torcedor do Moto em relação a isso. Com certeza. O pessoal já está trabalhando esse. E é um jogo difícil, confronto. Viu, Samuel? É. Você não se iluda, o Castelão é grande, é um estádio grande. E a gente sabe que o Felipe Surian vai jogar naquele esqueminha dele de sempre tradicional, que eu sou contra, mas que tem dado resultado, vou fazer o quê? Esse negócio de ficar esperando o cara lá atrás, o time lá atrás, igual ficou, de novo aqui contra o Fluminense de Feira, pelo amor de Deus. Eu sinceramente, na hora que está tudo bem, é até difícil você fazer crítica, mas você tem que ser honesto com as suas convicções primeiro. E com o correto, com o que é correto. A verdade é que o Volta Redonda, ele montou uma boa equipe, o técnico, ele é bom técnico, ele tem essa particularidade, vários acessos, aquela coisa toda, mas essa classificação do Volta Redonda, ela foi posta em risco várias e várias vezes. Foi. Tudo bem, deu certo. Não é? Que bom, né? Deu certo, mas é um esquema que ele é muito perigoso. Ele deu certo não só pela eficiência, aliás, não pela eficiência do Volta Redonda, pela deficiência dos outros. Pela deficiência dos outros, porque contra o Anápolis, meu Deus, 2 bolas, e é inadmissível um time jogando em casa. E eu já estou preocupado, sabia? Porque o Mota tem 2 cartões amarelos, está indo para lá. Leva mais um, pronto, está fora do próximo. Era. E levou cartão amarelo por quê? Demora a bater falta, demora a bater... E é óbvio que isso ia acontecer mesmo, né? Mas o que deixa a gente assim preocupado em relação a uma desclassificação na semifinal é que o Volta Redonda ele pode ser um pouco mais. Pode. Ele pode ser um pouco mais. Ver o Volta Redonda jogar 45 minutos sem dar um chute a gol. Aí eu choro. E juntando os 2 tempos, ver 90 minutos dando 2, 3 chutes a gol. É muito preocupante. Mas está classificado para a Série C. Isso equivale. Isso equivale, mas aí, eu não sou muito fã desse esquema. Não. Eu já nem estou preocupado, Samuel, com esse problema do jogo, não. Agora já classificou, se ganhar do Moto, se perder, tem outro jogo em casa, eu não estou preocupado com isso. Está todo mundo falando, agora é rumo ao título. Não, rumo ao título porque está jogando. Mas o objetivo, no meu entendimento, já foi conquistado, que era subir para a Série C. Eu vou falar aqui, eu vou te plagiar em relação ao que a gente falou uma vez, quando o Barra Mansa se classificou da Série B para a Série A do Campeonato 2015. Isso foi julho de 2014, é isso? Maio ou junho de 2014. Nós falamos aqui, você falou, agora o Barra Mansa classificou, o poder público municipal tem que ser um facilitador, a diretoria tem que se organizar, tem que buscar patrocínio, tem que buscar apoio, tem que se estruturar, pensando no ano que vem. O Barra Mansa não fez, foi aonde? Em 2015 caiu de novo para a 2ª divisão. Em 2016 não conseguiu subir. Não vai ser tão fácil subir mais, porque não tem estrutura. Vou falar a mesma coisa do Volta Redonda. A atual conjuntura do Volta Redonda não permite que o Volta Redonda dispute uma Série C com o sonho de todo mundo disputar a Série B. As viagens são longas, a despesa é muito maior, o nível de jogador contratado tem que ser outro, indiferente. E a gente não falou aqui, dias atrás, para não tumultuar. Às vésperas da decisão do Anápolis, teve problema no Volta Redonda, problema de grana. Eu, inclusive, falei com o presidente em off, falei com o Zada em off, fiquei quieto, só falei para eles saberem, para eles sentirem que a gente já sabia, a gente não falou nada para não tumultuar, mas, a gente já teve problema de grana agora. Você imagina quando for disputar a Série C. Porque são duas situações bem diferentes. O Volta Redonda vai ter um aporte financeiro da CBF? Vai. Muito pouco. Mas a Série D, por exemplo, ele ganha passagens e tal,
estadias, aquela coisa A toda. D? Ganha, A C, ela ganha passagem de avião e ganha hospedagem? Não sei. Ganha uma parte, sim. Ela ganha. E a D também ganha. A D, a CBF dá esse suporte. Mas não é só isso. Não é só isso. Ele tem dois desafios para mim. Primeiro, de fomentar o departamento de marketing. Primeira coisa que tem que fazer. Já é deficitário. Já é ruim, não. Você está sendo bonzinho. É ruim. Né? É ruim. E não é ruim porque as pessoas que estão lá são ruins, não. Né? Nem as conheço. Seria leviandade da minha parte falar de profissionais que eu não conheço. É ruim, talvez, até pelo momento econômico, pelo momento do Volta Redonda. Tudo bem, mas está bem numa série D de competição. É diferente, não tem exposição. Mas onde eu condeno o departamento de marketing? Ele não consegue, dentro da própria cidade de Volta Redonda, fazer o Volta Redonda. Para chegar em 4 mil e poucos torcedores ao estádio, 5 mil, a imprensa toda teve que trabalhar. Né? Nós divulgamos aqui na TV, a Rádio Cidade do Aço divulgou, a Rádio Sul Fluminense AM, FM divulgou, a Rádio do Comércio. Fizemos aí uma força-tarefa para divulgar o Volta Redonda. A Prefeitura também ajudou. Só que, as televisões ajudaram. Também. A TV Rio Sul também. TV Bandeirantes, TV Rio Sul, todas ajudaram. Então houve uma mobilização da imprensa em geral. O jornal também, enfim, toda a imprensa. Agora, para jogar uma Série C, é o que você falou, o time tem que ser diferente, né? A base é lógico que tem que ser esse time. Agora tem que contratar mais jogadores, ter um elenco mais extenso. Porque é diferente você jogar nesse regime de mata-mata. Porque a Série D, depois da primeira fase, é um regime de mata-mata. É diferente. Você vai jogar um jogo na sua chave, depois contra outra chave. Você vai ter 2 etapas no campeonato. Vão ser 30 e poucas partidas, 36, 38 partidas. Quer dizer, é um campeonato muito extenso. Você tem que ter elenco. Tem que ter um elenco. Você vai aumentar o seu... É tudo que o Volta Redonda queria. Mas vai aumentar os meses de salários a serem pagos. Vai. Né? Então, vem um conjunto de complicações despesas, né? Financeiras, de despesas, consequentemente, que tem que ser olhado. É lógico que há uma possibilidade maior de você faturar mais recursos. Porque aí deve ter patrocínio da televisão, né? Eu não sei se tem alguma televisão transmitindo a Série C. Tem. Não lembro qual, mas tem. Então deve ter algum dinheiro da o Série Esporte C. Interativo transmite a Série D. A Série C? A D. A D só as finais. Então, mas ele não, mas a C transmite na íntegra. Mas a C tem... Eu acho que é a TV Brasil, se eu não me engano, que transmite. Tem uma transmissão. Que não é um aporte financeiro tão grande mas assim. Mas que já ajuda, mas que a despesa é muito maior, Mas vai depender muito o quê? A camisa. Vai ter que ter patrocínio na camisa, vai ter que ter uma logística para se conseguir patrocinadores muito... Maior do que hoje. Eu tive um contato, uma empresa que eu atendo, que a princípio o gerente de marketing dessa empresa, ele sinalizou com a possibilidade de patrocinar o Volta Redonda. Depende do valor, né? Foi o que ele me disse. Samuel, nós fizemos uma ação, ele falou, olha, inclusive essa empresa patrocinou algumas inserções na Rádio Cidade do Aço para chamar o torcedor para... E eu vou ser sincero para você, os 4 mil e poucos torcedores que foram lá, 3 mil e pouco pagaram, eu achei muito bom. Assim, legal, é louvável, mas é muito pouco. Ainda é pouco. Se você vai lá, em Feira de Santana, os caras botam 10 mil, você vem num jogo decisivo, que o Volta Redonda ganhou lá de 2-1. O Volta Redonda ganhou de 3-2. Ganhou lá de 3-2. Vem para um jogo e Volta Redonda com amplas possibilidades de se classificar. Vão 4 mil torcedores no campo? Eu respeito os 4 mil que foram. Mas é muito pouco. Foi um salto de qualidade, se você for analisar o público que... Mas é muito pouco. Mas é muito pouco. Para o estádio tem capacidade para 23 mil pessoas. 20 então, mil por segurança. Isso é muito pouco, é muito complicado. Mas eu entendo que no próximo jogo, na segunda partida, o Volta Redonda coloca até mais de 4 mil. Eu entendo isso. Agora, tem que se estruturar para a Série C. Senão vai subir e vai descer. Tem que procurar os patrocinadores,
procurar os empresários locais, fazer parceria. Voltador na marca, não sei como é que funciona, faz parceria, oferece negócio para os patrocinadores, tem bons valores no time de base. Oferece negócio mesmo, olha, você quer os direitos desse jogador vai vingar, nós temos lá 5, 6 jogadores na base, vamos estabelecer uma parceria, tem que fazer alguma coisa, porque senão a coisa fica complicada. E tentar, pelo menos, permanecer na Série C. Isso aqui é verdade. Já será um grande feito. É verdade. Bom, vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco que vem de 6 partidas sem vencer. Empatou com o Ceará, o Sampaio Correia e o Tupi pela Série B. Aí perdeu no meio na volta na Copa do Brasil, jogo de ida para o Santos por 3-1. Aí veio para o Campeonato Brasileiro, perdeu para o Vila Nova em casa por 2-1. E depois perdeu o Vila Nova por 1-0, né? Por Vila Nova por 1-0 e perdeu para o Bahia de 1-0 lá na Fonte Nova. 6 jogos. E aí, Samuel, o Vasco joga sábado, amanhã, 16h30 em São Januário, contra o Oeste. O Oeste é o 13º colocado com 30 pontos, o Vasco é o primeiro colocado da Série B com 41. Com um problema. Eu falei durante essa semana lá no seu programa, no programa Fim de Tarde, e é uma realidade. O Eurico Miranda, nessa semana, reuniu 2 vezes com os jogadores. O Eurico Miranda está preocupado. Qual é o problema? O Jorginho, houve um assédio do Cruzeiro, o Vasco deu uma renovada de contrato com o Jorginho. Aí o Vasco está meio que preso com o Jorginho. Mas, o Rodrigo bateu boca com o Jorginho, porque o Rodrigo reclamou do Jordi e foi questionar o Flávio Tampretoni, sei lá o nome do cara, porque é o preparador físico de goleiro. O Jorginho chamou a atenção do Rodrigo, os dois bateram boca. O Neném foi substituído, bateu boca com o Jorginho. Os jogadores já olham o Jorginho com um olhar diferente. Ele botou, o time vinha jogando com o Júlio dos Santos, ele tirou, botou um garoto da base. Não me lembro. Aí ele botou o Caio, acho que o Caio. Jogou o Caio. Aí depois andou jogando outros ali. Aí ele firmou o William, o volante William. Bom jogador. Tirou o William de novo. Tá contundido ou tá... Não, tá no banco. Tirou o William, botou outro jogador de meio campo. Aí agora ele tirou todos eles e tá botando o Ederson. Então daí ele tá saindo pro 4-3-3. Ele não sabe o que ele coloca. Uma hora ele coloca o Douglas, outra hora ele enche a bola do outro jogador da base, e aí os jogadores estão tudo de olho nele. Eu não sei qual é a situação do Vasco da Gama. A verdade é a seguinte, o Vasco hoje é o 2º colocado, porque tem um jogo a menos. O Atlético Goianiense foi a 42 pontos. O Goianiense foi a 42 pontos. Ele tinha 39 e foi a 42. Só que o Vasco ainda vai jogar na rodada. Essa que é a grande verdade. Mas só que ele já tem 42. O Vasco ainda vai jogar. Ainda vai jogar, e se não ganhar do Oeste. Então o líder é o situação do Vasco é complicada. E a gente está falando aqui desde o começo, o time do Vasco é um time de jogadores acima de 30, está cansado. Aí eu lembro bem que o Rodrigo disse assim, quando estava ganhando o time era novinho, agora tu está perdendo é velhinho. Não, que o tempo é dono de todas as coisas. Não, e também a gente sempre falou isso, você principalmente sempre ressaltou essa questão da faixa etária do time. Agora, a questão, ela é complicada? É complicada porque é o Vasco da Gama. Né? O Vasco da Gama é o time... a ser batido na Série B. A ser batido é o time que já entra com essa sobrecarga, primeiro de retornar para a Série A, e segundo da obrigatoriedade de ser campeão. Né? É verdade. E ele se comportou como tal. Esse elenco aí, ele se comportou com muita humildade, não houve nenhuma ação soberba do Vasco, com muita humildade, jogando mal, e às ganhando. vezes ganhando, pontuando, todo mundo, toda a imprensa esportiva dando como certa a classificação do Vasco da Gama, quer dizer, isso foi perfeito. Eu só lamento pelo Jorginho, isso pode acontecer. Queda de produção de alguns jogadores. Isso é normal, né? Eu só lamento a falta de trato que aparentemente o Jorginho está demonstrando ter. Né? Brigou com a torcida? Quer dizer, ele que se mostrou tão equilibrado na queda, a gente não pode deixar de dizer que o Vasco da Gama, na virada do Campeonato Brasileiro do ano passado, no chamado retorno, é que desde então que o Vasco vem fazendo a mesma campanha do ano passado, na primeira justamente, agora. Entendeu? Então, a segunda etapa do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado, boa. A primeira etapa do Campeonato Brasileiro da Série B, boa. E a segunda etapa dos dois campeonatos ruim.
ruim. Não, o ano passado, nesta rodada que nós estamos na Série A, o Vasco tinha 3 empates e 2 derrotas. Então, o que está acontecendo? Está havendo um desequilíbrio no time, mas desequilíbrio técnico, queda de rendimento do jogador A, B, C ou D, isso é normal, isso é natural. O que está me deixando preocupado, aí já passou a ser uma preocupação, é a questão do desequilíbrio emocional, não só técnico, mas emocional, da comissão técnica, que é o Jorginho, não é verdade? E de alguns jogadores, que são jogadores importantes. São peças-chave aí no time. Aí eu fico preocupado. Porque lá na Fonte Nova, perder para o Bahia... É normal. É normal. Perder para o Anápolis em casa... Vila Nova. Vila Nova em casa... Aí é normal. Não aí é legal, é normal. Não é legal, perder em casa e tal. Mas devido à circunstância, o Nenê não está bem, o Andrezinho está assim, vamos entender. O que não é legal, o que eu acho muito difícil às vezes de recuperar, aí você pega, por exemplo, o Nenê. O Nenê está mal, tecnicamente. E não pode mexer nele. E está mal emocionalmente. Esse é o problema. Ele não reconhece, parece que ele não tem autocrítica. E não reconhece a liderança do Jorginho. Justamente. Aí, por sinal, o Jorginho, que tudo deságua nele, ao invés dele ter equilíbrio para lidar com toda esse tipo de situação, ele vai briga com o torcedor, ele vai, troca peças sem muita necessidade, sem nexo, sem uma coisa assim sustentável. Uma coerência, né? Justamente. Então, essa que é a preocupação. Será que esse time vai recuperar? Você falou aqui na televisão, falou lá na rádio, que o Willian era um belíssimo jogador. Gosto muito E eu não dele. tinha visto ele jogar. Aí nós fomos transmitir um jogo na Sul Fluminense e eu vi o Willian jogar. Fiquei encantado com o Negão. Pô, o Negão, uma perna longa, passava bem a bola, roubava, cabeça em pé. Cara, o Willian foi barrado. Aí, nesse lugar do Willian já andou vários. Agora ele deve vir amanhã. A gente não sabe se é com o Madison ou com o Pikachu, porque ele fechou o treino na semana inteira. O Martin Silva volta. Então ele deve ter o Martin Silva, o Madison, o Luan que volta também, o Rodrigo e o Júlio César. E aí ele tem um problema no meio do campo. Ele deve ter Marcelo Matos, Ederson e Andrezinho. Na frente, não é o Ederson, não. É Marcelo Matos, Andrezinho, Nenê e o Júnior Dutra. Esse deve ser o time dele. O Ederson e o Jorge Henrique na frente. Quer dizer, ele está saindo de um esquema que vem jogando há muito tempo, que tem dado certo, para um esquema diferente. Pode dar certo? Pode. Agora, o Júnior Dutra não marca. O Júnior Dutra não marca. O Nenê não marca. Ele está confiando no Andrezinho, né? O Andrezinho, ele faz uma dupla função. Aquele volante, segundo volante, que chega bem, né? Mas chegando bem, dependendo do poder de recomposição dele, deixa um espaço no meio. E aí, como é que faz? Fica mais a função para o primeiro volante. E outra coisa, o Rodrigo está só falando, viu, Samuel? A gente tem falado isso aqui, não tenho nada. José Lopes, calmo, tranquilo e sereno. Um abraço para o José Lopes, nosso gerente geral aqui da TV Ideal. Eu não tenho nada contra o Rodrigo, não. Eu até gosto dele como jogador. Ele é um tipo de jogador que eu gosto, que se impõe, é falastrão, mas ele se impõe. Agora ele está só falando. Ele não está jogando. E ele começou de birra com o Jorginho. Então, E ele é chegado do Eurico Miranda. Ele é colado no Eurico Miranda. Essa situação é preocupante. O que me preocupa no Vasco, além, é lógico, do rendimento, a queda de rendimento técnico, mas que pode ser facilmente administrado, né? É essa questão externa. Essa questão externa pode atrapalhar. Quando o Eurico Miranda reuniu na segunda vez, você já ficou preocupado, né? Não, porque alguma coisa realmente ele deve ter identificado. Agora é ganhar do Oeste, passar uma borracha nisso aí, e o Jorginho ele tem que ter esse discurso. Gente, se o Vasco não conseguir a vaga para a Série A, vai ser ruim para o currículo de todo mundo. Não, o problema, sabe o que é, Samuel? O Vasco, na virada do turno, ele tinha 11 pontos dele para o quinto. O que interessa para o Vasco é ficar entre os 4 colocados. Ele tinha 11 pontos para o quinto e 7 pontos para o quarto. Hoje, ele tem 4 pontos para o quinto. É preocupante, justamente. Isso é muito preocupante. Não, e com uma boa gordura? Com uma boa quantidade de times querendo chegar. Não. E subindo numa... Não, tanto é que hoje o Atlético Goianiense é o líder. Justamente. Então, esse fato
É preocupante. Dos jogadores, eles não conseguirem resolver essa questão emocional. Porque não é fácil, não. Você, emocionalmente, ficar abalado e tecnicamente você não está rendendo. É chegar e conversar. Nenê. O que a gente pode esperar amanhã desse Vasco e Oeste? Olha, eu espero uma vitória do Vasco. Tá Sofrida na base do sangue, suor e lágrimas, mas não tem outro resultado. Os jogadores têm que entender que tem que ganhar amanhã e ganhar. Não precisa convencer o torcedor, não. É ganhar. Ganhar o jogo. Entendeu? Esses peladeiros de final de semana é um problema sério, viu, Samuel? Entrou aqui no estúdio agora o Júlio César Crispim, o famoso Hip Piu. Eu não sei para que acontece, tá com uma dor nas costas, uma dor nas... hein? E entrou aqui com o Osmar, rapaz, o Osmar Neves. Tô achando que o Osmar Neves tá meio pesado, hein? Tô achando que o Osmar Neves tá meio pesado, rapaz. Esse jogador de futebol de final de semana, Osmar Neves, Júlio César Hip Piu, tô entendendo mais nada, rapaz, mas deixa pra lá. Bom, vamos falar do Botafogo, vamos mostrar o gol do Botafogo. Botafogo, nosso Botafogo, nosso glorioso, venceu o Fluminense por 1-0. Não jogou bem, mas venceu por 1-0. Vamos mostrar o gol para você acompanhar. Enquanto isso a gente fala, não adianta jogar bem, Samuel, tem que vencer. Essa que é a verdade, né? Essa que é a questão. Não dá para você, por exemplo, menosprezar uma vitória dessa, uma vitória importante, uma... Olha que chegou no meu zap aqui uma notícia que o Júlio César está frequentando o Auê Bar. Eu tenho medo, hein? Eu tô com medo, hein? Mas olha só, olha o lance do gol. Boa, o Rodrigo, na verdade, o Henrique, na verdade, é uma mãe, né, não? Mas ali, o que acontece? Ele quando o Bruno Silva foi na bola, o Bruno Silva, acredito que na sorte, quando ele faz a bola, meio que ele dá uma solada na bola e faz a bola quicar, o kick da bola vendeu o Henrique. Vendeu o Henrique. Vendeu. Ele já estava mal posicionado. Mas se ele dá um passo para trás, ele tira a bola. Mau posicionamento. Ele estava mal posicionado. O grande problema... Não, se ele dá um passo atrás, ele cola no Neilton. Ele já tira a bola. No Neilton, não, o que eu quero dizer é o seguinte, o problema dos atacantes do futebol brasileiro, o Flamengo, na hora a gente falar do Flamengo, é a mesma situação. Eles não olham o adversário, estão olhando a bola. Quando você olha a bola, você perde o espaço, porque o cara que vem atrás, ou ele te antecipa, ou ele veio atrás de você, ou aconteceu aí. Isso é pra ele. Agora, não jogou bem, né? De futebol. Mas não jogou bem, né, Samuel? O Botafogo não jogou. O primeiro tempo foi muito de marcação. Né? O Fluminense fazendo muitas faltas, o Botafogo também. Um jogo até com uma O Levi falou que foi injusto o resultado. Foi um jogo... eu falei ontem no fim de tarde. Ô, Levi... Eu vi outro jogo. Não negócio de justiça no futebol, não. Se fosse justiça no futebol, vai jogar Flamengo e Bangu. Qual que é mais justo? O Flamengo ganhar. Flamengo tem um maior investimento. Aí não precisa ter jogo. Não precisa ter jogo. Não existe esse negócio de justiça. Agora, por que o Levi está falando isso? O Botafogo fez 1-0 e recuou o time. Recuou em demasia. Recuou demais. Aí o Fluminense ficou mais com a bola. Criou algumas oportunidades. Por esse aspecto, eu achei 1-0 uma goleada. Sim. Achei que o Fluminense merecia uma sorte melhor no jogo. Se tivesse empatado, seria normal. Mas também vencer o Fluminense, não. Não, se fosse 2-1 o Fluminense, também... Não, entendeu? Eu não vi, não. Eu acho que se fosse 1-1 ou 2-2 seria justo. Eu acho que vitória do Fluminense também seria não. O Fluminense criou algumas coisas. O Botafogo até mereceu levar o empate pelo comportamento covarde dele. Ficou muito lá atrás. Quer dizer, ele não atacou bem, não contra-atacou bem. Enfim, ele não foi tão eficiente assim na proposta de jogo depois do gol de se defender, porque o Fluminense criou a jogada. Agora, o problema do Botafogo, Samuel, é que machucou muita gente. É verdade. Principalmente o lateral direito. Mas num jogo em que você tem 6 volantes, tudo bem que o Cícero, eu gosto muito do futebol do Cícero, jogou nada. Não. Jogou nada. Mas você com 6 volantes. Aí 6 volantes, mais o Camilo jogando fichinha e o Gustavo Scarpa jogando fichinha, são 8 jogadores não jogando bem. É muito pouco, né? Brincadeira. Aí é nada, você tem razão. Aí o jogo foi ruim mesmo, o campo não ajuda, o campo dificulta muito. E você tocou numa questão super séria. Esse número de jogadores contundidos no Botafogo. Esse é um problema. O Ayrton saiu machucado.
O Sassá saiu sentindo. O Luiz Ricardo já não joga Já não joga mais esse ano. Pô, quando o Camilo entrou no time, o Luiz Ricardo começou a jogar, começou a crescer, ele é muito bom tecnicamente. Foi uma perda muito grande. Agora entrou o garoto Diego, que sofreu muito no primeiro tempo, mas depois teve uma oportunidade. Ele é bom jogador, viu? É bom jogador. Agora é cabeça fraca, né? Brigou com o Neilton, aquela coisa toda. O próprio Neilton tem subido muito de produção. Eu falei, Samuel, e eu não estou falando agora, estou falando sério. Eu não vejo o time do Botafogo diferente do Corinthians. Todo mundo enaltece o Corinthians, que o Corinthians vai. Não vejo diferença do Botafogo para o Corinthians. Eu estou sendo sincero, não vejo. E os caras falam, eu falei aqui dias atrás, e aí os caras parecem que eu sou maluco. Eu falei, eu não vejo no Corinthians nada que me assuste, como eu não vejo no Grêmio nada que me assuste. Time normal. Levou uma cacetada ontem. Vejo 4-0 no primeiro tempo. Eu vejo no Palmeiras, que tem plantel, elenco, e no Atlético Mineiro. Isso eu falei. Não vejo, continuo não vendo nada do Grêmio de excepcional. Um time comum para mim, dos mais comuns. No Corinthians a mesma coisa. E não penso que o Botafogo seja diferente deles, não. Acho que o Botafogo demorou, foi acertar. A diferença que eu vejo no Botafogo, para esses times, para Corinthians, o Palmeiras está muito acima, o Santos está acima, o Atlético está acima, mas para Corinthians, para Fluminense, para os outros times que estão à frente do Botafogo, é a questão do elenco. O elenco. O Botafogo não tem tantas opções. O Santos eu já tô com o pé na frente e outro atrás em relação ao Santos. Quer saber? Mas o Santos, sabe por que estragou o Santos? O Santos tem um timaço. O problema do Santos é assédio. Muita gente assediada. Agora essa confusão, o Gabigol foi para a Itália, mas o Barcelona está dizendo que já tinha um acordo firmado com o Santos, aquela coisa toda. Então, não dá para viver nesse clima também, mas é um time bom. Agora, você tem razão, o Botafogo ele tem uma equipe que tem um jeito de jogar consistente. Agora, acho também. Para mim, o problema está no elenco. Sai o Camilo do time hoje, entra o Leandrinho. O Leandrinho vai ser um bom jogador. Mas agora, não é protagonista, não pode ser protagonista. Pode ser. Agora, e o time do Fluminense? O que está acontecendo com o Fluminense, Samuel? Olha, eu tenho por mim, na minha humilde opinião, o Levi, ele tem muita variação no time, isso dificulta. Domingo, por exemplo, entrou o Samuel. O Henrique Dourado demorou a fazer gol. Aí teve uma sequência de gols. Aí domingo ele tirou o Henrique Dourado. Botou o Samuel. Eu sou obrigado, até como comentarista, a tentar trabalhar com a cabeça do técnico. E eu fui muito feliz no meu comentário que eu falei com o Thiago. Eu falei, a única coisa que sustenta uma substituição é que o Botafogo marca muito e o jogo vai ser rápido. De repente ele está com o Samuel, que tem velocidade. E foi o que a entrevista que ele deu. Ele falou, não, preciso de um jogador rápido e tal. Mas é muito vazio. Não surtiu efeito. Então, mas a de surtir efeito nem é culpa dele. Mas achei o argumento assim, muito vazio. É um argumento, é lógico. O Botafogo marca forte. O Botafogo tem 3 volantes que marcam, o Ayrton, o Bruno Silva e o Dudu Cearense marcam pra caramba. E ele precisava de uma jogada rápida, de vazão de jogada muito rápida. O Samuel, esse jogador. Só que isso não aconteceu. Não aconteceu porque o Cícero não jogou bem, o Gustavo Scarpa não jogou bem. E essa mexida dele... O Marco Júnior no banco não pode ficar. Não existe. Outra incoerência dele. Se ele precisava de velocidade, colocasse o Marco Júnior. Por isso que eu não vi essa palavra do Levi. O time o resultado foi injusto. Não foi injusto, não. Ele mexeu muito errado, ele fez muito errado. Eu tô com você. Escalou o time errado. Porque se ele põe Marco Júnior na direita, o Wellington na esquerda... era outra história. Ele tinha essa velocidade, ele poderia segurar os laterais do Botafogo. Né? Ele segurou um pouco o Bruno Silva, que é um volante que sai um pouco mais para o jogo, porque o Bruno Silva ficou na direita auxiliando o Diego a marcar o Wellington, que é bom jogador. Mas tem que ser coletivo, mas não adianta ser... Eu não tenho gostado da defesa do Fluminense, eu acho a defesa do Fluminense muito fraca. O Gum não está bem, o Henrique não chegou até hoje. Os laterais muito menos. Se você for analisar, quem tem uma defesa boa hoje no Brasil? É difícil. Mas passa por a questão do meio campo, a questão da proteção dos volantes. O Pierre jogou muito mal também. Mas por que está jogando mal? Porque o Levi está com Não dá sequência. A impressão que a gente tem
é que, não, você tem que rodiziar. Você tem que Ele colocar. está fazendo isso. Não acho que fica legal. Agora, vamos para os jogos do final de semana. Nós teremos Botafogo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Na semana passada jogou pela Copa do Brasil. O Botafogo perdeu de 5-2 em casa. Botafogo e Cruzeiro, 16 horas. O Cruzeiro está em 12º colocado. Já deu uma guinada boa, né? Quem estava lá embaixo, 12º colocado com 29 pontos. E o Botafogo é o 10º com 32. Botafogo e Cruzeiro, Mineirão, domingo, 16 horas. Jogo duro para o Botafogo. Muito duro. O Cruzeiro está em ascensão. Alguns jogadores atuando bem, né? Reflexo aí das vitórias. Eu entendo que o Botafogo, se tirar um empatezinho lá, tá bom. Você acha? Quero que o Botafogo até faça uma boa Mas partida. você acha que o time do Cruzeiro tá com essa bola toda? Não, tá com o fato essa tá jogando jogar em casa, o Botafogo não vai sair. E o Botafogo tem problema, né? Tem problema do Ayrton. O Ayrton. Botafogo tem problema, entendeu? O Jair tem problema para escalar o time. Então, eu vejo essa dificuldade. Mas tomara que o Botafogo faça um bom jogo contra o Cruzeiro para pagar aquela péssima impressão da Copa do Brasil, né? O Fluminense. O Fluminense joga com o Atlético Mineiro, segunda-feira, 20 horas. Esse jogo, Edson Passos. Esse jogo vai ser o jogo, viu? Você acha? Vai. Tem favorito nesse jogo, não? Não tem, não. Teoricamente, o Fluminense está jogando em casa, mas que vantagem. E aí, o que está jogando? Que futebol que está jogando? E é o encontro, né? O reencontro do Fred com o torcedor, com o time. Eu entendo que vai ser muito difícil para o Fluminense e se bobear o Atlético vence. Você acha? Se bobear o Atlético vence. Fizer uma partida... Tá bom. Bom, vamos então falar do Flamengo, né? Vamos mostrar os gols. O Flamengo venceu a Ponte Preta por 2-1, não é? E o time do Flamengo, apesar da vitória, foi realmente uma vitória difícil, porque esse aí é o primeiro gol. O Hever cabeceia para a área, o Leandro Damião deu uma cabeçada, o Aranha fez uma defesa sensacional, sobrou para o Gabriel acabou marcando o primeiro gol da história dele, da vida dele de cabeça. E depois passou mal no vestiário, voltou para o segundo tempo, desmontou o Flamengo. Garoto bom, rapaz. Eu não entendo o que acontece. Ele é muito frágil, né? É impressionante, frágil, cara. Ele de vez em quando, quando não sai por contusão, sai por algum problema dessa ordem aí. Mas é bom jogador e tem rendido bastante, tem caído, tem subido muito de produção. E foi um jogo muito assim difícil para o Flamengo. Mas jogou bem, viu, Samuel? Chegou a empatar. Esse Everton perdeu esse gol aí sozinho, cara. Não dá para perder um gol Não, não desse, pode né? perder assim, né? Fala a verdade, né? Perder um gol desse aí Mas teve personalidade o time, teve sorte também, né? O Fernandinho fez o segundo gol. O time do Flamengo tem tido muita personalidade, sabia, Samuel? Eu tenho gostado, eu vou te ser sincero, isso aí quase que o Aranha entrega o ouro, né? Mas eu achei que o Muralha falhou no gol do Santos. Eu também achei. Você achou também? Gol da Ponte Preta, né? Eu achei muito longe, cara. E aí o Rainer poderia ter empatado. Isso é no primeiro tempo ainda, né? Ele poderia ter empatado o jogo, sim. Esse lance do... Como é que é o nome? Esqueci o nome do centroavante da Ponte Preta. Roger. Ele ficou muito... E esse aí foi o gol. Achei o gol falha muito de longe. Você não pode sair a bola do goleiro e vir num contra-ataque desse. Onde estava o Hever? Estava lá na frente. Você vai ver o Hever. Olha lá, o Hever está correndo, está chegando ainda. O Márcio Araújo que tenta chegar. Achei de muito longe, muito fraco para dizer. Mas isso aí é falta de comunicação, né? Zagueiro que não olha o outro, volante que não está prestando atenção. O Márcio Araújo, e por pouco ele não evita o gol, viu? E aí é o segundo gol do Flamengo. Né? Uma bicicleta do Diego. E a gente falava, Samuel, a diferença do jogador. O Diego não está jogando essa coisa toda no Flamengo. Mas a presença do Diego, olha o lance, ó. Cruzamento do Cirino, o zagueiro corta mal, né? Que é o Fábio, jogou no Botafogo? Fábio Ferreira cortou mal. Ela sobrou pro Diego, ele deu uma bicicleta, sobrou pro Fernandinho, que é o segundo gol. Segundo jogo lá que ele entra, fez o gol contra o Figueirense, ele fez o gol da vitória e fez também. Mas a personalidade do time do Flamengo não jogou tão bem, não. Teve um momento, depois que o Gabriel saiu, o time do Flamengo desmontou.
E eu tenho que dar a mão à palmatória, porque eu sempre defendi o Marcelo Cirino no banco do Flamengo para entrar no segundo tempo, para fazer esse tipo de coisa. Só que ele não foi. No jogo contra o Figueirense, que o Flamengo jogava no contra-ataque, o Marcelo Cirino seria aproveitado, bem aproveitado. Esse jogo não foi. O Cirino errou muito passes, ele não é um jogador participativo, ele não é técnico como o Gabriel. Não, eu estou dizendo isso há muito tempo. O Gabriel é um jogador que você pode usar ele no meio, numa necessidade, tranquilamente. Falta nele sequência de jogos. Sequência e personalidade que a gente percebe que ainda não tem. Ele passou mão no vestiário. E parece ser muito frágil. Muito também. frágil, né? Ele passou mão no vestiário e acabou desmontando o Flamengo. Justamente. Então, mas essa subida de produção deve-se ao Diego, sim, a entrada dele. E com a entrada dele, o Everton subiu de produção, Pará está jogando bola. Nossa, é impressionante. Né? Pará, o Márcio Araújo dá uma sustentação junto com o William Arão. O Flamengo está um timaço, é um time bom e pode e se com o banco, a vantagem é o seguinte, com opções. Você vê o Manquejo entrou, ele melhorou a produção do time do Flamengo. Não dá para jogar. Quem não melhorou foi o Cirino. Se de repente o Flamengo tivesse o Nixon, ainda, que está emprestado lá na América, o Nixon tivesse no lado e entrasse no lugar do Marcelo Cirino, daria mais certo, o jogador mais participativo. Marcelo Cirino é bronco. É aquele jogador para entrar quando o adversário está cansado. E para receber bola na frente. Na frente, para ele correr. Para receber bola, correr e cruzar. Alguém chega no ouvido dele e fala assim, ó, cidadão, você vai receber a bola, você vai até a linha de fundo, bate para trás, cruza. É isso, porque ele é fraco tecnicamente. E ele não é inteligente. Mas você... todo é esse, ele não tem inteligência. Não tem. É diferente do Leandro Damião, você sabia? Eu tenho gostado do Leandro Damião, todo mundo criticou. Ele, a cabeçada, o Gabriel fez o gol porque o Aranha fez uma defesa fantástica. Mas por que a defesa? O Leandro Damião entrou, cabeceou, a bola tinha endereço, não sei como é que o Aranha defendeu. Na volta o Gabriel fez o gol. É participação do Leandro Damião. Participação, justamente. Ele é muito bom. Joga sem a bola, é importante o jogador jogar sem a bola. Corre. Isso, e é diferente. Aquilo que a gente sempre diz. A Guerreiro e o Damião podem jogar juntos? Eu acredito tranquilamente. Eu também estou contigo. Porque o Damião, ele tem muito mais. Ele tem um perfil de centroavante e com um acréscimo técnico que ele tem. Ele faz isso muito bem, ele incomoda o zagueiro, incomoda o goleiro, ele cabeceia bem, cabeceia melhor do que o Guerreiro. E o Guerreiro é aquele jogador que pode vir de trás, jogar como segundo atacante, pode jogar pela beirada do campo. Daqui a pouco, esses jogadores subindo de produção, atuando no nível mais alto nessa reta final do campeonato, o Zé Ricardo vai ter muita dor de cabeça. Vai. O Alan Patrick é bom jogador, ficou no banco. Mas precisa... O Cuejá ficou no banco. Ele precisa ter... O Jorge passou a jogar bem, o Pará passou a jogar bem. Porque o meia, que é bom, ele enxerga tudo, ele joga para lateral. Mas, o Samuel, o que me deixou mais tranquilo em relação ao Flamengo, não foi o resultado. Lógico, o resultado foi bom, porque o Palmeiras acabou virando em cima do São Paulo. O Flamengo, se tivesse perdido, empatado, estaria em terceiro, não em segundo, atrás do Atlético Mineiro. O que me deixou mais tranquilo em relação ao Flamengo é o time do Flamengo está com um padrão de jogo, está conseguindo jogar. Está consistente. Está consistente. Não está vencendo por acaso. Venceu esse jogo da Ponte Preta por acaso? Não sei se foi por acaso, não. Porque o Flamengo foi muito melhor durante o tempo inteiro. O Zé Ricardo ele disse que o empate, de repente, seria um resultado mais adequado. O Zé Ricardo, técnico do Flamengo. Mas o Flamengo jogou para vencer. Jogou. Teve volume de jogo para vencer. Não venceu por acaso. É um Flamengo que joga sem medo. Joga agredindo mesmo o adversário, tem um certo equilíbrio, ainda não é o ideal. Não, ainda não é Agora, o time. você tem um meio campo com o Márcio Araújo, para mim ainda falta um jogador nesse meio campo do Flamengo. Você tem Márcio Araújo, tem o William Arão e tem Diego, você tem um meio campo ali fora de série. Aí nós vamos voltar naquilo que você falou. Ele podia botar o Cuejá de volante junto com o Márcio Araújo, botar o William Arão com o Diego na frente. Tá bem. Mas aí ele tira quem? Não, ele pode tirar qualquer. Ele não precisa ter 3 jogadores lá na frente. Ele tira quem? Ele tira o. Pode tirar o Everton. Mas o Everton voltou a jogar bem. Mas não tão bem assim. Não, ele melhorou pra caramba. Mas entre ele e o Ilharão, numa possível. Adiantando ali o Ilharão, eu vou falar pra você, pra mim, o Ilharão é um dos grandes jogadores do campeonato. O moleque tem uma irregularidade
Para mim, é o melhor jogador do Para campeonato. mim também. Agora, o Flamengo joga com Vitória da Bahia, sábado, 18h30, lá no Barradão. O Vitória é o 18º com 26 pontos, o Flamengo é o segundo com 43. E aí, Samuel? Joga com quem? Vitória da Bahia. Vitória tá em que lugar? 18º com 26. O Flamengo tá em que lugar? Segundo com Se 43. perder, meu amigo, não quer ser campeão. Ou eu tô errado? Não, eu acho que você está certo. Mas... O Flamengo não estão sentindo um cheiro de título lá na Gávea? Esse cheiro tá na casa de Esse todos. cheiro é coisa de torcedor, rapaz. Tá na casa O único de cheiro que eu todo estou torcedor. sentindo aqui nesse momento é de uma carne de porco que está Rapaz. sendo feita aí, que o cheiro está vindo aqui. Tá Ô, instigante. eu não sei se é o cheiro da carne de porco, ou esse é o cheiro do Julinho, porque o Julinho também tem uma... O Julinho tem uma carne, parece uma carne de porco também. Perfumado, Julinho. O Julinho é perfumado. Hein? Mas essa questão do Flamengo, o Flamengo hoje é candidato ao título. Ah, não, sem dúvida. Ele é candidato Eu fico feliz Aí pelo não pode seguinte. esbarrar no Vitória. Ah, lá no Barradão. Ué. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu fico feliz, o futebol carioca tem muito tempo que não faz assim, um brigando em cima e dois brigando no meio. E aí eu falei, eu no começo falei, ó, o Botafogo vai brigar entre o 8º e o 12º lugar. já O Botafogo, eu vou falar mais, hein? O Botafogo vai brigar do 6º ao 10º lugar. Pode escrever que eu tô te falando. Eu tenho visto do Botafogo dos outros clubes, o Botafogo vai brigar entre o 6º e o 10º colocado. Espera que depois tu fala. Fluminense é a mesma coisa. Fluminense é a mesma coisa. Pode esperar que eu tô te falando. O Fluminense tem uma boa equipe. O Botafogo também tem, rapaz. Não, o Botafogo tem. O Botafogo não tem um bom elenco, mas tem uma boa equipe. É verdade. Botafogo Então, colocou você acha que o muito Flamengo bem. vence o Vitória lá? Ah, vence. Tem que vencer. A ambição de um, a ambição de outro, há um abismo entre a ambição do Flamengo e a No ambição Vitória, do mas o Vitória jogar lá é muito difícil, o Vitória vai vir pra cima e o time do Vitória não é bobo e vai jogar em casa com o apoio da torcida. Precisa vencer para sair desse zona de rebaixamento. É um jogo perigoso para mim. Não, mas não, perigoso é o jogo. Eu tô dizendo assim, que o Flamengo tem que vencer. Ah, não, sem dúvida. Não é? Bom, o Flamengo vai ter que vencer o Palmeiras, vai ter que vencer o Corinthians. Não vai. O Flamengo agora, ele é candidato ao título de campeão quanto a isso. brasileiro. E até porque joga com o Palmeiras daqui uns dias. Lógico. Bom, nós estamos apresentando o Tribuna do Esporte na nossa reta final em nome do Unifoa, o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro, 5º ano consecutivo, melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro, entre os 10 melhores do Brasil. O Unifoa tem mestrado e também tem pós-graduação. Você que está no período de vestibular, aliás, a semana dia 20 começam as inscrições para o vestibular do curso de medicina. Você faz o vestibular, você faz a inscrição para o curso de medicina, mas na verdade a sua nota é a última nota do Enem. O Enem é que vai fornecer as últimas notas e aí são 60 alunos para o curso de medicina, os 60 melhores, eles são classificados. Porém, você tem que fazer a inscrição. 33408400, você liga lá, fica sabendo maiores informações. Unifor, formando para a vida. O Giba Imóveis tem apartamentos prontos para você morar no residencial Brito KB, na Morada da Colina, o bairro mais nobre de Volta Redonda, hoje na melhor vista da cidade. 20 apartamentos em 5 andares, 4 apartamentos por andar, com elevador, com rebaixamento de teto, de gesso, com tudo pastilhado, sensacional, garagem coberta. É só você ligar 33470321, 33470321 e Giba Imóveis. Agenda com você, você pode fazer o financiamento direto ou pode fazer o financiamento no banco que você quiser. 33470321, Giba Imóveis, a imobiliária da família. Ô Samuel, para a gente encerrar o programa de hoje, o Brasil vem de uma derrota, de uma vitória diante do Equador por 3-0, convincente, muito convincente. Uma vitória suada contra a Colômbia por 2-1. Próximo adversário do Brasil e Bolívia será dia 7 de outubro. Será Brasil e Bolívia na Arena das Dunas, lá em Natal, dia 7 de outubro, o terceiro jogo do Brasil. O Brasil hoje é o segundo colocado com 15 pontos, o Uruguai é o primeiro com 16, a Argentina é o terceiro com 15 também. O Brasil tem saldo de... O Brasil tem saldo de gol tem 9, a Argentina tem 6, por isso que o Brasil está na frente. E Colômbia é o quarto colocado com 13, Equador com 13, Paraguai com 12, Chile com 11. Daí para baixo a Bolívia tem 7, Peru tem 7, Venezuela tem 2. Brasil e Bolívia dia 7 de outubro na Arena das Dunas. O Brasil vem que 2 vitórias, foram convincentes essa vitória. Como é que você vê o início do trabalho do treinador Tite na seleção brasileira? Olha, tem que ver por 2 aspectos, né? Venceu. Primeiro, venceu.
Segundo, houve uma mudança de comportamento. E de mentalidade, né? Mentalidade, comportamento do time mudou. Por esses aspectos, não tenho a menor dúvida, o trabalho muito bom. Tite está demonstrando aí, está dando mostras de que ele realmente é um bom técnico, ele é de conversar, de dialogar, ele é um técnico realmente que conseguiu motivar os jogadores. Isso é fato. E mexeu em toda a estrutura da equipe, né? Justamente, não tem muito segredo, ele está preocupado, nossa, tinha gente na imprensa esportiva, será que o Brasil vai se classificar? Não sei o quê. Não, isso vai. Aí, dois jogos, resultados positivos. Aproveitamento. Já está em segundo colocado com 15. Fez as mudanças, todo mundo criticou, ele está trazendo o Paulinho, eu também critiquei, trouxe o Paulinho contribuiu. O Renato Augusto, uma seleção diferente. O Casimiro no volante. Pô, joga pra né? O Marquinho na zaga. Ele saiu daquele mesmismo do Dunga e botou jogadores diferentes. Verdade. Muita gente, eu, por exemplo, eu também critiquei o Paulinho. Se bem que eu tô achando que eu critiquei com ressalvas. Eu disse assim, eu não traria, mas se ele está trazendo, é porque ele confia. Mas o Felipe Coutinho está me surpreendendo, entrou, sabia? mudou o jogo. Né? Mudou o jogo. Felipe Coutinho está jogando futebol de primeira. E a impressão que a gente tem é que a seleção vai ser muito técnica, equilibrada, é lógico, mas muito técnica. Até de parabéns o Tite. Ele já começou bem. Aquela história, estava muito complicado. Por quê? Mais por causa do comando técnico. Né? Inventando o nome de jogadores e tal. Trazendo jogadores do lado. Mas aí é o tal do empresariado. Sabe o que aconteceu? Esses rombos que tiveram na FIFA, esse monte de presos, um monte de bandido preso, tem um monte de bandido preso ainda, solto ainda para ser preso, deu uma alertada, sabe por quê? Os empresários passaram, quando tirou o Gilmar Reinaldi, principalmente o Dunga, os empresários passaram a não mandar. Agora a convocação não é em convocação dos empresários, tomara que continue sendo assim. Só é em convocações de quem realmente sabe. Davi Luiz está fora, o Thiago Silva está fora, um monte de outros jogadores estão fora. Antigamente era, traz o Zé Afonso, traz o fulano de tal, faz o não sei quem que a gente não conhece. Um monte de jogador que a gente não conhecia, estava na seleção brasileira. Agora acabou isso, pelo menos no princípio. Pelo menos a gente entende assim. E aquela preocupação, por hora, já não existe mais, né? A seleção está no caminho certo e tem tudo para conseguir a classificação. Você acha que agora vai decolar? Vai. Acho que esse jogo da Bolívia contra a Bolívia não tem muito mistério não, né? Tem não. Bolívia é o antepenúltimo colocado com 7 pontos. Mais uma vitória. Certeza. Na Arena das Dunas, né? E você acha que vai ter surpresa na próxima convocação? Douglas Costa seria a surpresa? Talvez sim, de repente, mas agora ele já tem a base dele, né? Agora ele já tem a base feita. Agora né? ele já tem a base dele. Não acredito acrescentar um ou outro jogador e dar continuar dando oportunidade, falta muito na seleção isso, continuar dando oportunidade para quem está dando certo. Mas até o Marcelo jogou bem, futebol jogou o Marcelo, lateral. Ele recuperou o Neymar também, verdade. O Neymar é bom jogador, o melhor jogador, um dos melhores jogadores. E o Gabriel de Jesus me surpreendeu, para mim seria o Gabigol titular. O Cuca que fez essa transformação dele, o Cuca colocou de centroavante. Onde ele sabe jogar, né? Ele sabe jogar, é verdade. Um abraço, bom final de semana. Para você também, pessoal de casa, e que tenhamos uma vitória do Volta Redonda. Uma vitória do Botafogo, uma do Fluminense, uma do Flamengo. Que estejamos todos felizes. E uma vitória do Vasco para sair desse mesmismo, desse é. marasmo que o Vasco tem. Verdade. Bom, nós estamos chegando ao final do Tribuna do Esporte dessa sexta-feira. Lembrando para você que de segunda a quinta tem o Manuel Alves com o Futebol do Rio, futeboldorio.com.br, sempre com o esporte amador, trazendo para você. Na sexta estarei eu e o Samuel, se Deus quiser, aqui com o Tribuna do Esporte, segunda edição. Tribuna do Esporte, primeira edição, terça-feira, de 22 às 23h30, sempre falando dos clubes da nossa região, trazendo os gols para você, falando do futebol do nosso estado. Para você que esteve conosco, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, bom final de semana, Deus te abençoe, que você tenha um final de semana próspero e abençoado. E lembre-se, Deus existe, está vivo. Um abraço, galera.